Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Padilha, sou aluno de graduação em farmácia na USP e também sou aluno de iniciação científica no Laboratório de Reparo de DNA. E quero falar com vocês um pouquinho sobre os ensaios de viabilidade celular. Vamos lá? E agora eu imagino que deva estar assim, né? Só a Nazaré. Mas o que? Viabilidade celular? O que que é isso? Para quê? Como? Então calma, respira aqui. Como eu vou mostrar para vocês, na verdade o conceito é muito simples. Só que isso não significa que seja trivial e que eles não sejam importantes. Vamos lá? Então eu queria começar com uma pergunta. Se a gente estivesse ao vivo numa sala de aula, acho que todo mundo ia começar a se esconder para não ter que responder. Mas eu juro que é uma pergunta fácil. E a pergunta é: como vocês acham que a gente pode identificar alterações num fenótipo, por exemplo, morte celular, provocadas por danos no DNA? Pensa que a gente está focando aqui nessa série de vídeos em dano, em reparo de DNA, como a gente vê alterações no fenótipo de uma célula causadas por essas condições. Eu já adianto para vocês que uma das maneiras de fazer isso é através dos ensaios de viabilidade celular. Por isso que a gente usa tanto eles em pesquisas na área de reparo de DNA, né? Por isso que eu acho que é interessante começar com a pergunta para já direcionar que tipo de informação que esses ensaios trazem para a gente. Agora, viabilidade. O que quer dizer viabilidade? Eu quero que vocês tenham em mente, quando eu falo viável, célula viável, é a célula que está viva. Célula que está com o metabolismo ok, as organelas estão ok, a mitose está ok, está se dividindo. Às vezes aquela célula está melhor que eu, está melhor que você. Essa é a célula viável. Agora, dentro dos ensaios de viabilidade celular, a gente vai focar aqui no ensaio específico que é o ensaio de sobrevivência clonogênica. E mesmo que você nunca tenha ouvido falar, eu acho que sobrevivência já deixa claro, né, que tem a ver com sobrevivência. E clonogênica, eu quero implantar na sua cabeça a ideia de clone. Não sei se é o que vem na sua cabeça logo que você ouve a palavra clonogênica, mas pensa aí que tem a ver com clone. E agora, como eu não te conheço, eu não sei de onde você vem, o que você está fazendo, se você tem experiência com pesquisa ou não, se fez iniciação ou não, eu não sei suas angústias, nem seus medos. Eu também não sei se você tem experiência ou sabe alguma coisa sobre cultura de células, então vamos dar aqui alguns passinhos para trás, só para vocês entenderem que todos os exemplos que eu vou dar daqui para frente, eles acontecem nesse universo aí da placa de Petri. A gente está falando de células cultivadas em laboratório, principalmente eu vou falar de células aderentes, que são os exemplos que eu vou usar. Ou seja, se elas estão aderentes, elas estão grudadas nas placas de Petri. Notem que a gente consegue cultivar células de várias maneiras, não só aderentes. E os ensaios de viabilidade celular, em geral, não precisam ser feitos só com células aderentes, tá bom? Só para ficar claro. Mas os exemplos que eu vou dar aqui, que é como a gente geralmente faz no nosso laboratório e muitas pessoas fazem também, são com células aderentes, principalmente células humanas, que permitem fazer a sobrevivência clonogênica, tá bom? Mas pensem que várias células podem ser usadas para esse tipo de ensaio, não precisa nem ser humanas, necessariamente, nem aderentes. Agora, três pontos que eu quero que vocês tenham em mente, qualquer coisa você pausa o vídeo ou volta para você não esquecer. Primeiro ponto, só as células vivas aderem na placa. Ela só vai grudar na placa se ela estiver viva, tá? De novo, nos exemplos que eu estou dando aqui. Segundo, cada célula tem a capacidade de formar colônias. Se ela está viva, ela grudou na placa, ela se divide, certo? Se ela está viva, ela vai dividir. Essa divisão gera colônias. E o terceiro ponto é, se você plaquear, ou seja, colocar na placa células em baixa densidade, poucas células, elas vão ficar isoladas umas das outras. E vocês vão ver o porquê que isso é importante. Então, quando eu falo baixa densidade, são células em um número pequeno comparado com a área que elas têm, né? A placa tem bastante espaço, mas você põe poucas células. Essa imagem aqui que eu peguei da TCC é ótima para ilustrar isso. Quando a gente fala de células aderentes, as células que estão mortas, elas soltam da placa, que são esses exemplos que vocês estão vendo aí circulados em vermelho. A célula bem redondinha, bem branquinha, ela está morta. Assim que a gente vê no microscópio. Enquanto as células que estão ali espichadinhas com formato meio estrelado, mais escurinhas, elas estão vivas, estão aderidas na placa. Esse videozinho é maravilhoso. Tá vendo no começo como começa. O começo começa é ótimo, né? Como a gente tem grupinhos separados de célula. Aqui, ó, um exemplo de um pequeno grupinho que está isolado, ele cresce, cresce, cresce e gruda no resto. No começo do GIF, cada grupinho é uma colônia. A gente tem grupinhos de células, antes deles se juntarem e se fundirem, cada um está isolado, cada um é uma colônia. E isso é super importante para essa técnica que a gente está discutindo. E lembra que eu falei que era importante células isoladas lá no começo? Já volto nesse slide aqui. Por que é importante células isoladas? Porque se a célula está isolada, lá no começo, a célula isolada
consegue formar um grupinho de clones, um grupinho de células que vieram daquela célula inicial. E se eles são clones, eles são geneticamente idênticos. Então, quando a célula está separada lá no começo do experimento, a gente assume que lá no final, as colônias que você tem vieram todas, cada uma da sua respectiva célula. Por isso que eu digo aqui que a gente poderia assumir que cada grupinho isolado no começo do GIF veio de uma única célula. E o porquê que isso influencia? Porque a sobrevivência clonogênica justamente é utilizada para determinar o número de células viáveis e capazes de se dividirem. Ora, não falei que a célula viável é a célula viva? E que a célula viva gruda na placa? E que se ela grudou, ela está viva, ela se divide? E se ela se divide, ela forma colônia? Então, aquela célula que sobreviveu é capaz de formar uma colônia. Olha como isso se aplica num experimento, por exemplo. Aqui, neste lado, é a mesma imagem que eu acabei de mostrar. Agora, se a gente vem para cá, aqui no lado direito do vídeo, supondo que eu quis tratar essas células com um quimioterápico, por exemplo, que é um fármaco para câncer. Ele vai causar danos no DNA, por exemplo, e aí eu tinha 7 células no começo do experimento, mas olha as colônias que eu tenho aqui, só tenho 2. Em comparação com o meu grupo controle, que eu continuo tendo 7 colônias. Significa que não foram todas as células lá que sobreviveram e não foram todas que foram capazes de formar colônia. Portanto, quando eu conto as colônias no final do experimento, eu tenho uma medida de sobrevivência. Por isso que a técnica se chama sobrevivência clonogênica. Para vocês terem ideia de como faz no laboratório, bem por cima, bem rapidinho, a gente plaqueia, né? Coloca na placa células em baixa densidade, lembra que eu falei? Em baixa densidade, coloca na estufa para elas ficarem quentinhas, próxima à temperatura que elas estariam no corpo. Depois que elas tiverem tempo de aderir, de grudar na placa, você tira elas da estufa, lava com PBS. Esse PBS é uma solução de sal própria para a cultura de células. A gente coloca o tratamento, que pode ser luz UV, pode ser radiação gama, pode ser um quimioterápico, o que quer que você esteja estudando, volta essas células para a estufa. 10 dias depois delas serem expostas ao tratamento, esse 10 dias é mais ou menos, tá? Pode variar de célula para célula. Tira da estufa, lava de novo com PBS, fixa, por exemplo, com formol para elas ficarem grudadinhas. Usa algum corante, porque senão você não enxerga as células, e aí você consegue contar. Olha esse exemplo aqui que eu peguei do Nature Protocols, que legal. Depois você pausa o vídeo para você ler a legenda bonitinho e entender o que significa cada placa. Mas tá vendo essas bolinhas roxas? Cada uma é uma colônia, cada uma veio de uma única célula. E aí, com o corante, no fim do processo, você consegue enxergar elas, até a olho nu. Né? Tem células que fazem colônias tão grandinhas que você vê a olho nu. E agora vocês já sabem o que isso significa. Significa que sobreviveram e foram capazes de formar colônia. Então, como a gente está falando de reparo, pensa comigo. Se eu tenho células mutantes, por exemplo, ou que não são capazes de reparar um certo tipo de dano, e eu exponho elas a algum tipo de agente causador de dano, eu consigo quantificar essa deficiência no reparo pela sobrevivência da célula de forma indireta, certo? Olha esse exemplo aqui. Vocês já devem ter visto em algum dos vídeos que a gente está postando, ou vocês ainda vão ver falar sobre XPV. Então eu não vou me aprofundar na XPV, mas tenham em mente que a XPV ela tem deficiência num mecanismo de tolerância a danos. Olha, lá em cima você tem placas com vários pontinhos roxinhos. Então você tem várias colônias. E aí aqui embaixo, que são as células tratadas com o luz UVC e com cafeína, só para adiantar para vocês que isso sensibiliza as células XPV, você já vê que aqui, ó, a célula XPV não tem quase nenhuma colônia. Essa aqui é o nosso controle, tá bom? Aqui em cima do meu vídeo é a célula que, na verdade, tem a capacidade de tolerar danos. Na última condição, ela tem bem mais colônias do que a célula XPV. Contando essas colônias, a gente tem uma medida da sobrevivência. Será que agora vocês conseguem responder aquela pergunta do começo? Eu acho que vocês conseguem. Vocês já entenderam o porquê que essas técnicas dão para a gente uma medida, né, uma maneira de identificar mudanças no fenótipo das células. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido o vídeo e continue assistindo os vídeos que a gente postar. Obrigado!